Olá, sejam bem-vindos ao Goiás Bem no Enem 2021. Esse programa visa contribuir para que você possa alcançar um bom desempenho no Enem, com sucesso e vitórias. Eu sou Fernanda Cirbeto, professora de História, e hoje vamos estudar sobre a história antiga, oriental e clássica. Os conteúdos estudados estão de acordo com a matriz do Enem 2021. Vamos lá? Aqui você repara, então, qual é a habilidade e qual é a competência diária que nós estamos trabalhando nesta aula. A nossa competência diária 1 se refere, portanto, às ciências humanas, se refere à ideia da gente compreender elementos culturais que constituem as identidades. E a habilidade que nós vamos exercitar ao longo dessa aula busca identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades, e sociedades vastas, se nós considerarmos o tronco da antiguidade. Nós vamos dividi-la aqui para efeitos didáticos em antiguidade clássica, quando formos trabalhar com Grécia e Roma. Vamos dividi-la também em história antiga oriental. A gente vai perceber na história antiga oriental esses povos aqui, localizados nesse mapa. Essa meia-lua destacada aqui para nós se refere à região do Crescente Fértil. Se refere a regiões, então, como, por exemplo, visualiza aqui, a região da Mesopotâmia, a região, então, por exemplo, do Egito, a região de Jerusalém, onde hoje é o Estado de Israel. Essa região aqui é o atual Líbano e Síria, antiga Fenícia. Aqui nós vamos ter próximos ao Golfo Pérsico, a região da Pérsia, atual Irã. Tá bom, o Egito é Egito, Israel é Israel. Fenícia, eu te dei uma pista, se refere hoje a Líbano e Síria. Mas e a Mesopotâmia? Meso, terra entre rios, que se refere ao Iraque, terra entre os rios Tigre e Eufrates. Lembra disso? Lembra da sua educação familiar, religiosa, quando você teve os seus primeiros contatos ali com os textos bíblicos, com o Gênesis? O Jardim do Éden foi criado justamente ali, entre os rios Tigre e Eufrates. E pense nisso, os conteúdos bíblicos também são um grande referencial para nós quando pensamos esse arcabouço teórico, cultural, deixado por essas civilizações tão ricas e tão vastas que vão compor aqui aquilo que a gente vai chamar de antiguidade. Observe esse quadro. Aquelas regiões que eu lancei para você no mapa anterior do Crescente Fértil são regiões banhadas por rios, que vão ter por base a sua economia no que a gente chama de agricultura de regadio. É o que esses povos vão ter em comum, de acordo com o quadro que você está visualizando. Como assim agricultura de regadio? É aquela agricultura favorecida pelos rios, pelos ciclos dos rios. As margens se tornam férteis a partir do momento em que os rios, eles mesmos, regam essas margens. São ciclos que favorecem períodos de cheias, períodos de vazantes, e por isso o rio Nilo vai ser considerado a dádiva do Egito. Por isso a Mesopotâmia surge naquele contexto entre os rios Tigre e Eufrates. Vamos perceber a saída para o mar, favorecendo a grande expansão do Império Persa. Vamos ver a saída para o mar, favorecendo também os povos fenícios. E sempre aquela polêmica, aquela delicadeza, aquele melindre em torno dos povos hebreus, que são os povos da Bíblia e que se relacionam com todos esses povos que nós vimos aqui na nossa tabela. A história do judaísmo requer uma atenção, uma delicadeza muito grande para que a gente trabalhe desde a antiguidade até mesmo a atualidade. Vamos reservar um tempo para isso, hein? E continuando a nossa abordagem um pouco mais abrangente, nós reparamos outros aspectos que assemelham essas civilizações, de acordo com esse quadro. Eram impérios teocráticos, impérios por se tratar de controle territorial.
Império por se tratar de imperar, dominar. Vão controlar vários outros povos ali daquela região. Teocráticos, por quê? Porque eram governados por líderes, ora, indicados ou influenciados por deuses, ou pelo próprio Deus, ou também que fossem vistos pela população, pela massa, como se fossem os próprios deuses. As pessoas entendiam que estavam sendo governados por deuses ou por enviados dos deuses, constituindo inclusive um sistema de trabalho que a gente conceitua na história como sendo o modo de produção de servidão coletiva. Aquele modo de produção lembra muito a escravidão? Sim, ele é análogo à escravidão. Mas, por um outro lado, nós vamos poder reparar que a sujeição das massas à grande liderança exercida, seja pelo faraó no Egito, seja pelo Patese na Mesopotâmia, seja então pelo imperador na Pérsia ou pelos próprios líderes, os anciãos nas regiões controladas pela Fenícia, tem sempre uma relação de subserviência religiosa. E por falar em religião, a grande maioria desses povos era politeísta, com exceção dos persas, cuja religião vai exercer forte influência sobre o monoteísmo dos judeus, que acaba sendo um ponto de partida para nós quando a gente pensa o povo hebreu. Mas eu te prometi, nós vamos tirar um tempo, com bastante carinho, com bastante atenção, para recortar especificamente a história dos hebreus, a construção do judaísmo, até os dias atuais, te prometo, tá? E quando a gente pensa, então, essa grandeza, essa fertilidade de territórios, como é que vai ficar isso? Aí entra o relacionamento com a antiguidade ocidental. Quando a gente para pensar, Grécia e Roma. E vamos perceber uma grande semelhança também entre essas grandes civilizações. Elas não nasceram vastas, também não nasceram imensas, mas nós vamos então perceber o seu processo de expansão. Essa imagem que a gente traz aqui para você se refere aos deuses do Olimpo, que tanto se manifestam na mitologia grega, quanto também se manifestam na mitologia romana. Nós percebemos nomes diferentes, mas com significados idênticos, né? Normalmente os nomes da mitologia romana têm uma relação muito grande com os nomes dos nossos planetas. Por exemplo, Júpiter, Saturno, Netuno, e eles têm correspondência com os deuses da mitologia grega. Na verdade, são os mesmos. E quando a gente para pensar a mitologia grega, a beleza da mitologia grega, nós nos deparamos com um conceito de religião muito diferente da antiguidade oriental, que eu acabei de mostrar para você. Enquanto a população se sujeita, se submete aos líderes, aos governantes, compreendendo esses governantes como seus deuses ou enviados desses deuses, se submetendo a esses deuses, temendo então o pecado, temendo o inferno, temendo punições, por um outro lado, gregos e romanos entendem que eles mesmos são criadores desses deuses, que os deuses é que foram feitos à imagem e semelhança dos seres humanos. É meio chocante para algumas religiões esse conceito, não é mesmo? Mas é uma perspectiva antropocêntrica, uma perspectiva que a gente também vai reparar em todo o legado cultural que eles deixaram para nós. Olha essa obra aqui do Discóbulo, é uma escultura lançada pela própria Grécia. A perfeição física do ser humano é sempre um ponto muito relevante, tanto na construção dos deuses, quanto na construção de referenciais humanos. A ideia de simetria, a ideia do concreto, a ideia daquilo que possa ser demonstravelmente, matematicamente, aquilo que é visível, aquilo que é factível, aquilo que é empírico, aquilo que é razoável aos olhos humanos, muito diferente do que a gente percebe nas perspectivas da antiguidade oriental. E isso fica evidente não só na escultura, como também na arquitetura, nas cerâmicas, no teatro grego, na pintura. Avançando nessa ideia, outro legado vasto que gregos e romanos vão deixar para nós é a maravilhosa filosofia.
partindo do século IV, ali da escola platônica, até 220 depois de Cristo, quando a gente então percebe o avançar da filosofia romana, já sofrendo fortes influências do cristianismo. Uma outra situação que eu vou trazer para você com muito carinho para a gente conversar com riqueza de detalhes. Outro legado de grande relevância, a estrutura urbana, muito comum, muito forte quando a gente pensa Grécia, quando a gente pensa Roma. Sociedades extremamente autônomas entre si. E nesse universo da sociedade constituída a partir da polis, polis é um sufixo que lembra cidade. Quantas cidades nós não conhecemos no nosso vocabulário que finalizam com esse sufixo, não é mesmo? E é no universo da polis que vai ser engendrada a ideia da república, a ideia do Senado em Roma, assim como a democracia em Atenas, assim como também os governos oligárquicos em Esparta. Pensando as estruturas sociais extremamente patriarcais, extremamente estamentais, não há mobilidade social, ela é determinada pelo nascimento a partir da mãe, a linhagem feminina determina a condição de cidadania, a ideia de povo, não é ampla como é na nossa sociedade. São perspectivas tanto em Grécia e Roma que se referem a aspectos extremamente elitistas, fazendo valer muito legado para nós, justificando muito como a gente conduz também o nosso cenário político, o nosso cenário social, justificando o porquê dessas sociedades serem berço da nossa cultura, berço da cultura ocidental. No avançar do nosso estudo, vamos perceber também a vastidão que vai alcançar o Império Romano. Ocorre um paradoxo muito grande quando a gente pensa essa coisa de um povo dominar o outro. A gente traz a ideia de que um povo submete o outro, impõe a sua cultura, impõe sua língua, sua religião, suas leis. Ao contrário, quando Roma domina a Grécia, Roma se encanta com todo esse arcabouço e o reproduz e o expande. Aqui nesse mapa, na legenda, você tem a dominação realizada, tá? Em lilás, até 44 a.C., no contexto da República Romana. A parte laranja se refere à expansão do Império Romano nesse processo de evolução política que Roma vai experimentar. E você repara nesse mapa que aqui estão dominadas Grécia, Pérsia, Fenícia, Egito, Mesopotâmia e o território dos hebreus, o território de Israel, constituindo a vastidão do que foi o Império Romano, abrangendo o que a gente chamou de história antiga, a antiguidade ocidental. Vamos ver como que o Enem traz isso aqui para nós? 2020, com efeito, até a destruição de Cartago, território outrora fenício, posteriormente dominado por Roma. O povo e o Senado romano governavam a república em harmonia e sem paixão. Não havia entre os cidadãos luta por glória ou dominação. O medo do inimigo mantinha a cidade no cumprimento do dever. Mas assim que o medo desapareceu dos espíritos, introduziram-se os males pelos quais a prosperidade tem predileção, isto é, a libertinagem e o orgulho. Texto do Salustio, a conjuração de Catilina, uma revolta. E o acontecimento histórico mencionado no texto de Salustio, datado de século I a.C., na verdade, ano 1 a.C., manteve correspondência com o processo de expansão das fronteiras extrapeninsulares, a expansão do Império Romano. Obrigada. Por hoje é só. A gente encerra por aqui. Conto com você na próxima aula de História, aqui no Goiás Bem, no Enem. Grande abraço da professora Fernanda. Tchau, tchau. Chegamos ao fim de mais uma edição do Goiás Bem no Enem, mas se você quiser rever as aulas de hoje, acesse o nosso canal no YouTube, o endereço está aparecendo aí para você. Aproveite e se inscreva, beleza? Tô indo nessa, até semana que vem, um forte abraço e tchau, tchau!